Isaac Newton. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa naquele gênio que, com uma simples ideia, conectou a queda de uma maçã com o movimento dos planetas, não é? Mas olha, por trás dessa mente científica, talvez a maior de sua época, existia um homem cheio, mas muito cheio de contradições. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente começar a entender essa figura, uma das fontes que usamos o descreve de um jeito bem direto. Solitário, inseguro, rancoroso. Essa é a chave para a gente tentar decifrar o paradoxo de Newton. Um cientista de um talento assim, absurdo, mas com uma personalidade muito, muito conturbada. Agora, pensa bem nesse cenário aqui. Em 1665, Londres estava sendo devastada pela peste e por um incêndio gigantesco. Milhares de pessoas morrendo, casas destruídas, um caos. Enquanto isso, Newton, com só 24 anos e refugiado no campo, vivia o que ele chamou de Annus Mirabilis, o ano maravilhoso dele. Foi justamente nesse isolamento que ele começou a mudar o mundo. E para entender essa mente tão complexa, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Uma infância bem difícil parece ter sido o berço dessa mente inquieta e desse caráter tão instável. A vida de Newton já começou com tudo dando errado. Ele nasceu prematuro, bem fraquinho, e o pai já tinha morrido. Com 2 aninhos de idade, a mãe dele se casou de novo e simplesmente o deixou para ser criado pelo avô. O ressentimento dele era tão grande, mas tão grande, que na juventude ele chegou a ameaçar botar fogo na casa do padrasto, com eles dentro. Essas experiências com certeza plantaram sementes de insegurança e raiva que o acompanharam pela vida toda. E aqui, olha só, acontece um ponto de virada. Newton era um aluno, digamos, mediano. Até que uma briga feia com um colega de classe despertou nele uma vontade de competir, uma fúria. A partir daquele momento, ele botou na cabeça que seria o melhor aluno da turma. É como se aquela violência tivesse, de alguma forma, destravado o gênio que estava escondido ali. E apesar de ser um cara tímido, mais na dele, os sinais da genialidade já estavam por toda parte. Ele tinha uma habilidade incrível para construir brinquedos mecânicos, tipo relógios e moinhos de vento em miniatura, que funcionavam de verdade. Foi o diretor da escola que viu aquilo e convenceu a mãe dele a mandá-lo para a universidade, em vez de deixar o garoto cuidando da fazenda da família. E isso nos leva de volta para aquele período de isolamento, o tal Ano Milagroso, o momento em que uma maçã, uma praga e uma mente brilhante deram início a uma verdadeira revolução na ciência. Agora, o que é realmente impressionante é o que ele conseguiu fazer nesse tempo. Lá, quietinho no interior, longe da confusão, Newton inventou o cálculo infinitesimal, uma ferramenta matemática superpoderosa, lançou as bases da ótica moderna estudando a luz e, o mais importante de tudo, ele começou a esboçar a teoria da gravitação universal. A lenda, que todo mundo conhece, diz que tudo começou com uma pergunta bem simples, mas com um alcance que ninguém podia imaginar. Vendo uma maçã cair de uma árvore com a lua lá no céu, ele pensou: ué, será que a força que puxa essa maçã para baixo é a mesmíssima força que segura a lua lá em cima, girando em volta da Terra? E essa pergunta, essa única pergunta, ela simplesmente demoliu uma crença de séculos. A ideia antiga de que as leis da física aqui na Terra eram diferentes das leis que governavam os céus acabou ali. Newton estava unificando o universo inteiro com uma única lei. Mas a vida profissional do Newton não foi nem um pouco mais calma. Foi marcada por brigas científicas públicas e, ao mesmo tempo, por buscas místicas secretas. Era uma busca pela verdade, tanto a que a gente pode ver quanto a que está invisível. O próprio Newton era humilde nesse conto. Ele reconhecia que o trabalho dele foi construído em cima do que outros fizeram antes. Tem aquela frase famosa, né? Ele disse que enxergou mais longe porque estava apoiado em ombros de gigantes. Kepler com as leis dos planetas, Galileu com o princípio da inércia e Descartes com aquela visão do mundo como uma grande máquina. Só que o caminho dele não foi nada tranquilo. Uma das maiores rivalidades que ele teve foi com Robert Hooke, outro cientista brilhante e muito influente na época. Enquanto Newton batia o pé que a luz era feita de partículas, Hooke dizia que era uma onda. E essa disputa científica virou uma coisa totalmente pessoal. E o Newton, ele não lidava nada bem com críticas, nada mesmo. Essa briga com o Hooke e outros cientistas o abalou tanto que ele teve um colapso nervoso e se isolou do mundo intelectual por quase 6 anos. Ele simplesmente não suportava ter suas ideias contestadas. E é aí que a história fica ainda mais interessante.
Nesse período de reclusão, ele se dedicou a um lado dele que pouca gente conhece. Newton era um alquimista fanático. A biblioteca dele tinha mais de 100 livros sobre o assunto. Ele acreditava num princípio secreto que regia o universo, e por mais incrível que pareça, essa visão meio mística acabou influenciando a teoria da gravidade dele, essa ideia de uma força que age à distância. Chegando agora na fase final da vida dele, o gênio que vivia isolado se transforma numa figura pública superpoderosa, publicando sua obra-prima e assumindo o controle de instituições muito importantes. E pensa só, a gente quase perdeu tudo isso. O mundo quase não conheceu a maior parte do trabalho dele. Foi o astrônomo Edmond Halley que teve que insistir muito para convencer um Newton todo desconfiado a publicar suas descobertas. E o resultado foi o livro Principia Mathematica, que, sem exagero, a base da ciência moderna. E é no Principia que ele apresenta aquelas 3 leis do movimento que, governam basicamente tudo ao nosso redor. A lei da inércia, o princípio da dinâmica e a lei da ação e reação. Simples, elegantes e totalmente revolucionárias. E claro, a cereja do bolo, a coroação da obra dele, a lei da gravitação universal. A ideia de que cada pedacinho de matéria no universo atrai todos os outros com uma força que dá para calcular e prever. Ele basicamente deu ao universo um manual de instruções matemático. Anos mais tarde, já em Londres, Newton se tornou um homem de poder. Como diretor da Casa da Moeda, ele ficou riquíssimo e perseguiu falsificadores com uma fúria implacável, mandando vários para a forca. Ele também virou presidente da Royal Society, a Academia de Ciências, e controlou a ciência britânica com mão de ferro. E ele usou todo esse poder na sua última grande briga, a disputa com o filósofo alemão Gottfried Leibniz sobre quem inventou o cálculo. A verdade é que Newton inventou primeiro, mas sabe como ela é? Guardou para ele e não publicou. Anos depois, Leibniz publicou a versão dele. Newton, furioso, usou sua influência para montar um comitê supostamente imparcial, que na verdade ele mesmo controlava, só para destruir a reputação de Leibniz. E ele continuou com essa briga mesmo depois que o rival já tinha morrido. É verdade que a física de Einstein depois veio e superou a de Newton em escalas cósmicas e velocidades altíssimas. Mas o ponto é o seguinte, a física newtoniana ainda explica com perfeição quase tudo o que acontece no nosso dia a dia, desde o movimento de um carro até a trajetória de uma bola de futebol. E no fim, a gente volta para o homem. A fonte que a gente citou o descreve como excêntrico, puritano e quase certamente virgem. A vida dele foi toda dedicada ao intelecto, passada quase inteiramente nos corredores da universidade, bem longe da confusão e da complexidade das relações humanas. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, o grande paradoxo de Newton. Como é que uma mente tão atormentada, tão cheia de insegurança, de raiva, de rancor, conseguiu produzir a obra científica mais espetacular de todos os tempos? É uma pergunta que, sinceramente, talvez nunca tenha uma resposta completa.